A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 14, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelo quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozez e outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmais, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos guardará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonathan: Eis que passaremos aqueles homens, nos daremos a conhecer a eles. Se disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pelo que o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que tinham escondido. Os homens de guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, ao campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas e nem seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traz aqui a arca de Deus, porque naquela época ela estava com os filhos de Israel. Então Saul falava ao sacerdote: O alvoroço que havia ao arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os filisteus, e estava com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens que Israel, que se escondera pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram,
eles também nos perseguiram na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer o pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando, pois, o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer do pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimais até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedeste alevosamente, rolai por aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: Cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e o matai aqui, e comei. Não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Em todo o que o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, de que já lançara mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Disse mais Saul: Desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos o resto do homem sequer deles. E disseram: Faze tudo quanto te bem parecer. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou a Saul a Deus, dizendo: Descerei no encalço dos filisteus, entregá-los a nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para que todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas esteja a culpa seja morto. Porém porém nenhum do povo, todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de meu lado e eu no meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: Faze o que te bem parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. E disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que fizeste. E Jonas lhe disse: Tão somente provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que lhe bem aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor,
não lhe dá de cair ao chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo lançou a Jonatas para que não morresse, e Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes foram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltara era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas, e livrou a Israel das mãos do que saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram da mais velha, Merabe, e a mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Ai-Amás. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era o pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul e todos os homens fortes e valentes que viam os agregava a si. E assim finalizamos o capítulo de 1 Samuel, capítulo 14. Que Deus continue te abençoando e te guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.